Robovit. O Robovit ele é um produto 100% natural, capaz de dar mais energia, disposição para o dia a dia, para todas as tarefas. Ele é um produto amplamente estudado, 100% natural, livre de cafeína, capaz de atuar em todo o metabolismo, funciona como um booster metabólico. Ele é um produto considerado 360, com muitas aplicações e benefícios. O Robovit é vida. Então, o que é o Robovit? Ele é um extrato de carvalho francês patenteado, extraído de Quercus robur, e tem uma padronização em maior que 40% de polifenóis totais. Ele tem um flavonoide único em sua composição, denominado roburinas. Além disso, ele contém flavonoides adicionais como castalagina, grandinina, vescalina e outros elagitaninos. Então, o Robovit ele é um ativo seguro, livre de cafeína, capaz de trazer mais vitalidade e energia para o dia a dia. E quais são os mecanismos de ação que são relacionados com a ação do Robovit em aumentar a vitalidade? Então, ele tem uma ação a nível mitocondrial e ribossomal. Ele é um produto para ser utilizado diariamente numa dosagem de 100 a 300 miligramas por dia. Ele é originário da França, onde o carvalho das árvores eles são cultivados na floresta da região do Maciço Central. E essas árvores elas crescem em completa ausência de fertilizante, de pesticida e herbicida. E ele é um produto extraído à base de água, então ele tem ausência de solventes químicos, sendo um produto seguro para a utilização e para o consumo. Quando nós ingerimos, então após a administração oral de Robovit, a nossa microbiota intestinal ela é capaz de metabolizar esses flavonoides únicos, as roburinas, em metabólitos bioativos conhecidos como urolitinas. Elas podem ser classificadas como urolitina A, B e C. E elas que representam as formas presentes desses flavonoides presentes na madeira do carvalho francês, que são capazes de desempenhar as suas funções a nível biológico no nosso organismo. E elas vão atuar em duas organelas que são essenciais para o funcionamento das células, que são as mitocôndrias e os ribossomos. Então, a nível mitocondrial, ele é capaz de regenerar essa função mitocondrial, ou seja, esses metabólitos, essas urolitinas, elas são capazes de induzir a mitofagia, ou seja, faz a lise de mitocôndrias que estejam com mau funcionamento, mitocôndrias velhas e danificadas. Então, mitocôndrias que acabam produzindo mais radicais livres do que ATP. Então, ele é capaz de fazer essa lise dessas mitocôndrias e estimular a produção de novas mitocôndrias. Então, estimula a biogênese mitocondrial. Então, trazendo aí mitocôndrias mais funcionais, mais ativas, que vão ser capazes de produzir mais ATP e menos radicais livres. Também vai atuar no ribossomo, que é responsável pela produção de todas as proteínas dentro do nosso organismo. Então, ele estimula essa produção proteica e enzimática. Então, proteínas, desde proteínas que são responsáveis pela parte estrutural, como células na célula muscular, né, que fazem músculo, por exemplo, como também anticorpos, imunoglobulinas, enzimas. Então, ele é capaz de aumentar essa produção ribossomal, então, pela ação dessas urolitinas. Por isso que ele funciona como um booster metabólico, porque ele acaba atuando em duas organelas que são essenciais para o funcionamento do organismo. Então, o Robovit, ele rejuvenesce as mitocôndrias e estimula a mitofagia. Isso é um efeito pela urolitina A, que ela pode ser encontrada no sangue dos voluntários, né, após a ingestão de Robovit, e é capaz de induzir essa mitofagia e promover essa regeneração e até a melhora da função mitocondrial e função muscular. Ele aumenta a expressão gênica de um gene mitocondrial que está relacionado com o complexo da cadeia respiratória. Então, melhora todo o complexo da cadeia respiratória, melhorando o gasto energético, melhorando o funcionamento mitocondrial. Ele é capaz de regular a massa muscular esquelética, um efeito pela urolitina B, que é esse metabólito que é encontrado no sangue, que é capaz de ser um regulador da massa muscular esquelética,
que aumenta a síntese de proteínas, induzindo aí um crescimento muscular, aumentando o metabolismo e o gasto energético. E também aumenta a expressão gênica de vários genes que codificam proteínas ribossômicas. Então aumenta o número de ribossomos dentro das células, levando aí uma expansão na produção total de proteínas. Então é assim que o RoboVit age na vitalidade. O RoboVit é um produto amplamente estudado, ele conta hoje com 25 estudos clínicos publicados, demonstrando aí seus efeitos e benefícios. Isso dá uma maior segurança na hora da prescrição do ativo, tanto para o médico, nutricionista, como farmacêutico. Então, mais de 1.000 pessoas foram testadas, suplementadas com RoboVit, e nesses estudos não foi relatado nenhum efeito colateral da sua utilização. Esses estudos relatam melhora de energia, disposição, então aumenta a motivação, ânimo e vigor, redução de estresse, apatia, sonolência e cansaço, redução de fadiga, um suporte à função hepática e detox, ajudando a normalizar essas enzimas hepáticas, reduzir o estresse oxidativo e inclusive estudos mostrando aí uma melhora da performance esportiva. E o interessante também de frisar que esses estudos, o efeito da utilização do RoboVit, a gente já consegue perceber esses benefícios em 30 dias de suplementação. O primeiro estudo que eu vou mostrar aqui para vocês os resultados é um estudo para avaliar a biodisponibilidade. Eles fizeram essa suplementação de RoboVit durante 5 dias, numa dose de 300 mg por dia, e avaliaram os metabólitos na corrente sanguínea. Então, após 5 dias de utilização e suplementação do RoboVit, você já consegue encontrar na corrente sanguínea os metabólitos, as urolitinas A, B e C, por exemplo, o ácido elágico, o ácido gálico, realmente demonstrando que ele é um produto que tem biodisponibilidade, que a gente realmente absorve o produto e que esses metabólitos, eles estão aí biodisponíveis, estão livres para poder fazer a sua ação benéfica a nível mitocondrial e ribossomal para trazer o benefício aí do RoboVit na melhora da energia, da disposição, trazendo muitos benefícios. O primeiro estudo que eu vou demonstrar, que foi feito com 20 voluntários, é em relação à fadiga crônica, que é uma das possíveis aplicações de RoboVit. A fadiga crônica, ou síndrome da fadiga crônica, ela é uma condição de diagnóstico clínico que o principal sintoma é a presença da fadiga, um cansaço intenso, que ele pode piorar com atividade física ou mental, mas ele não melhora com o repouso. Então, ele não é um cansaço que você tem após fazer uma atividade. É aquele que mesmo com o repouso, você não tem essa melhora dos sintomas. E a fadiga crônica, hoje, ela está muito relacionada com casos de Covid. Então, ela é muito presente durante a infecção do Covid-19. Então, a gente consegue observar isso como um dos fatores, né, um dos efeitos do Covid é trazer essa fadiga crônica, esse cansaço aumentado, e ele persiste após a infecção. Então, já tem alguns estudos que vêm relacionando aí e relatando que essa fadiga crônica pode se estender até 6 meses após a infecção. Então, é um efeito colateral, um efeito que fica após a infecção por Covid. E o RoboVit, ele tem um estudo demonstrando que tem um efeito benéfico para ajudar a melhora dessa fadiga crônica. Foi esse estudo publicado em 2015, que eles avaliaram esses indivíduos, 20 voluntários com idade entre 45 a 65 anos, e eles foram suplementados ao longo de 4 semanas com 300 mg de RoboVit em 3 doses de 100 mg. E eles fizeram essa avaliação por meio de questionários semanalmente. O que os autores observaram? Que a suplementação de RoboVit melhorou os sintomas primários da fadiga crônica, como fraqueza e exaustão, a melhora do sono intermitente, a perda de memória curta, as dores musculares, dores nas articulações, dores de cabeça, sensibilidade nos linfonodos de uma forma bem significativa em 30 dias de uso, e também a melhora dos sintomas secundários da fadiga crônica. Então, um aumento na percepção do nível de energia, uma redução no nível de fadiga, uma redução nas horas necessárias para aliviar o cansaço e, inclusive, uma melhora nas relações sexuais. Então, mostrando aí um efeito benéfico da utilização do RoboVit para indivíduos com fadiga crônica, sendo aí um produto 100% natural, que não tem nenhum efeito colateral de utilização.
Então é uma proposta interessante. Inclusive para utilizar em período pós-infecções virais, né? A gente sabe, né? Assim como eu já falei para vocês, o Covid tem muita relação com fadiga crônica, mas outras infecções virais também têm relação com a fadiga crônica. Então ele também pode auxiliar essa recuperação pós-infecções virais, melhorando a questão da fadiga crônica. O Robovit também tem estudos mostrando o efeito benéfico da utilização da sua suplementação na síndrome de burnout. Né? A síndrome de burnout ele é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho desgastante, sendo que a gente pode encontrar os profissionais que estão mais atingidos são os professores, policiais, médicos, empresários. Ele é um distúrbio que foi descrito em 1974 e hoje ele já faz parte do CID-11 como sendo um dos fatores que influenciam a saúde ou o contato com serviços de saúde entre os problemas relacionados com emprego e desemprego. Então acaba trazendo aí como sintomas desse estresse crônico, dessa tensão emocional, trazendo uma série de fatores de descontentamento. Então, cada vez mais está frequente essa síndrome de burnout na população. E o Brasil acaba sendo um dos grandes países que tem essa síndrome de burnout, principalmente esse pós-período que nós estamos vivendo de Covid. Então, está crescendo cada vez mais essa síndrome de burnout nos trabalhadores, principalmente os trabalhadores da área da saúde. Os principais sintomas aí, né, da síndrome de burnout pode estar relacionado com dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, pressão alta, dor muscular, insônia, crise de asma, distúrbio gastrointestinal, são aquelas manifestações físicas que podem estar associadas à síndrome, além de ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima, uma dificuldade de concentração, lapso de memória, irritabilidade, mudança brusca de humor. A gente pode estar relacionando aí com os sintomas psíquicos relacionados a essa síndrome. Então esse foi um estudo que foi publicado, foi feito com 108 voluntários, eram dois grupos, um grupo médico, são médicos residentes em cirurgia, e outro grupo de gestores empresariais que foram suplementados com Robovit ou placebo durante 4 semanas. A suplementação de Robovit foi numa dosagem de 300 mg por dia. O que eles observaram? Que teve uma melhora significativa no score de burnout, tanto nos médicos como nos gestores empresariais. Então, com os médicos, melhorou significativamente a forma de lidar com o problema do paciente, influenciar positivamente outras pessoas, a felicidade no atendimento aos pacientes, a satisfação em ser médico melhorou de uma forma significativa. E nos gestores empresariais a gente vê uma melhora no relacionamento com os clientes, na exaustão emocional, na fadiga, no nível de tolerância, na tensão, na falta de cuidado, na vontade de desistir do trabalho e também no arrependimento da escolha profissional. Então, melhorando aí o score de burnout, tanto em gestores empresariais, como também na classe médica. Então, sendo aí um produto interessante para ser utilizado para burnout. O Robovit também tem estudos mostrando melhora do transtorno de estresse pós-traumático, que é um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador. E essa condição ela pode durar meses ou anos, que pode ser trazida de volta com gatilhos, memórias do trauma, acompanhada por intensas reações emocionais e físicas. Então, esse foi um estudo feito com 34 voluntários que tinham esse transtorno de estresse pós-traumático por no mínimo 6 meses, acidente de carro e terremoto. E eles fizeram a suplementação de Robovit durante 4 semanas na dose de 300 mg por dia. O que eles observaram? Uma melhora significativa nesses sintomas de estresse pós-traumático, nesse transtorno, em relação às memórias frequentes, aos pesadelos recorrentes, aos eventos imaginários, os flashbacks, o estresse emocional, a privação das emoções, o desinteresse nas atividades diárias. Então isso melhorou de uma forma significativa, sendo aí um produto também que pode ser utilizado com este foco. Em relação à melhora do desempenho esportivo, foi feito um estudo com triatletas, então 61 atletas que faziam triatlon,
E eles observaram que com apenas 2 semanas de suplementação de Robovit, você já tem uma melhora significativa no desempenho esportivo. Então, houve uma redução significativa de 15% no tempo na natação de 750 metros, uma redução de 9% no tempo de ciclismo 20 quilômetros e também na corrida uma redução de 12% no tempo de corrida de 5 quilômetros. Então, aí mostrando que em apenas 2 semanas de suplementação, você já vai ter um efeito benéfico bem significativo na melhora do desempenho esportivo aí de atletas que faziam triatlon. Em relação à parte hepática, como o Robovit ele atua a nível ribossomal, aumentando a produção proteica e enzimática do nosso corpo, então ele funciona aí como um potente detox hepático. Esse foi um estudo que foi feito com 44 pacientes e eles fizeram a suplementação ao longo de 12 semanas com 300 mg de Robovit por dia e você consegue observar ao longo dessas 12 semanas de tratamento uma redução significativa nos níveis das enzimas hepáticas, como ALT e gama-GT. Então, mostrando aí um papel bem interessante a nível hepático, ajudando a normalizar essas enzimas hepáticas. Então, aí um produto interessante para ser utilizado em pacientes que estejam com problemas hepáticos, com esteatose hepática, com pacientes que tenham hepatite, por exemplo. Então, pode ser um produto que pode ser utilizado com este foco também. O Robovit ele tem muitas indicações, são diversos estudos clínicos publicados com vários focos. Então, além desses demonstrados, né, eu escolhi apenas alguns estudos para demonstrar aqui para vocês o efeito benéfico, mas além desses que foram demonstrados, como fadiga crônica, burnout, estresse pós-traumático, a parte hepática e desempenho esportivo, ele tem outras aplicações e outras indicações, como linfedema, recuperação do pós-cirúrgico de esterectomia, a parte cardíaca. Então, estudos recentes demonstraram que a utilização da suplementação de Robovit ajuda a recuperar pós-infarto agudo do miocárdio. Então, aí uma aplicação bem interessante para ser utilizada na área de cardiologia. E também a questão de ressaca, né? Saiu um estudo recente mostrando que ajudou a reduzir em 83% os sintomas da ressaca. Então, por conta de todos esses benefícios e aplicações, você tem aí um produto que acaba sendo um coringa, que você consegue utilizar para vários tipos de síndromes, e é um produto que você consegue ter um resultado rápido com apenas 4 semanas de uso, você já consegue sentir uma melhora significativa nos parâmetros. Ele é para ser utilizado diariamente, né? Então, como que você consegue tomar o Robovit na dose de 100 a 300 mg por dia? E ele pode ser utilizado tanto em cápsula como também em outras formas farmacêuticas, como na base de mate torrado com limão, fica bem interessante. Na Pocket Coco, né, nossa base de água de coco, fica muito legal, uma proposta diferenciada aí. Bombom, efervescente, ficou bem legal. Drink, sachê, então você consegue também utilizar ele em outras formas farmacêuticas que não seja apenas a cápsula. Ele pode ser utilizado tanto isolado como também associado. Então, dentro do nosso site, no viafarmanet.com.br, você consegue ter aí o protocolo de formulações, ter acesso a esse protocolo de formulações, e tem algumas sugestões de fórmulas do Robovit com vários focos. Então, para aumentar força e energia para o dia a dia, então você consegue utilizar ele tanto isolado como, por exemplo, associado. Aqui a gente tem associado com coenzima Q10, com uma série de outros cofatores que são importantes para todo o metabolismo energético, para o funcionamento mitocondrial, com ginseng, coreano, ginseng siberiano, rhodiola roseia, com ashwagandha. Então você consegue fazer ali associado, né, várias associações, ou utilizar ele de forma isolada. Então o Robovit ele é um produto que tem muitas aplicações, diversas indicações, um produto que ele pode ser tanto de prescrição médica, como também nutricionista e farmacêutico, indicação de balcão. É um produto que não tem efeito colateral relatado e nenhuma contraindicação de uso. É um produto que é livre de cafeína, então ele pode ser utilizado por pessoas que têm sensibilidade à cafeína, então essa melhora na disposição, na vitalidade, não é por conta dele ter cafeína em sua composição, então também aí como um ponto benéfico da sua utilização. E ele pode ser de indicação por vários tipos de áreas, então você pode brincar aí tanto
para a área de esporte, como cardiologia, parte de ginecologista. Então, você tem aí vários focos da utilização de RoboVit. Só lembrando que RoboVit não foi testado em gestantes, lactantes e crianças, portanto, não recomendamos o uso. Ficou com alguma dúvida referente ao produto? Entre em contato conosco. Pode ser pelo e-mail satec@viafarmanet.com.br, pelo nosso telefone DDD 11 2067 5706 ou pelos nossos canais de WhatsApp. Nós temos 2 canais de atendimento, DDD 11 957772696 ou DDD 11 998240750. Aqui na tela vocês encontram um QR Code que dá acesso diretamente ao nosso site. Dentro do nosso site nós temos as páginas dos produtos exclusivos da Via. Dentro de cada página você consegue encontrar os principais documentos e documentos técnicos de cada produto, como literatura, lâmina técnica e o protocolo de formulações. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e até o próximo treinamento.